O pai ignorava a avó idosa Namânzio, mas o neto mostrou que o silêncio é uma melodia. Dona Elsa, com seus cabelos brancos como algodão e o sorriso gentil que marcava as rugas de uma vida bem vivida, residia em seu pequeno apartamento, um lar que sempre cheirava a café fresco, e a um sem fim de doces lembranças de uma existência dedicada. Aos 70 anos, havia enfrentado muitas provações e alegrias, mas um silêncio em particular apertava seu peito com a força de um abraço não retribuído, o do neto Pedrinho. Por 5 longos anos, o menino, agora com 7, não falava, não reagia a chamados, parecia totalmente imerso em seu próprio universo silencioso, distante de todos. Ricardo, seu único filho, um empresário bastante bem-sucedido, porém visivelmente exausto e frustrado com a situação do filho, vivia repetindo. Os especialistas renomados já disseram: mãe, é um caso muito complexo, com poucas soluções. Talvez ele nunca se conecte de verdade conosco, ele lamentava, seus olhos sempre carregados de uma dor contida e uma preocupação constante. Mas Dona Elsa, possuindo a sabedoria que somente os anos e o amor incondicional de avó podem trazer, sentia em sua alma que havia um caminho, uma brecha sutil para finalmente alcançar o coração de seu amado neto. Numa tarde fria de outono, com o vento assobiando lá fora, Ricardo, como de costume, levou Pedrinho para a visita semanal à avó, na sala modesta de Dona Elsa, um espaço onde o inconfundível cheiro de bolo de fubá com goiabada flutuava convidativo no ar, e a velha televisão murmurava baixinho um programa de culinária antigo e familiar. Pedrinho sentou-se resignado no chão, sem interação, apenas empilhando blocos de madeira com movimentos repetitivos. Ricardo, como era sua rotina, estava absorto ao telefone, sua voz um fio quase inaudível, mas carregado de tensão. Pedrinho, por favor, fica mais quieto. Ele sussurrou, a paciência já completamente esgotada após um dia cansativo. O menino, alheio a qualquer repreensão, apenas apertava os blocos, ignorando completamente o pai. Dona Elsa observava a cena, com uma pontada de tristeza em seu coração idoso, sentindo a angústia de ambos. Ela, com sua calma habitual, serviu chá de erva doce fumegante para Ricardo e ofereceu um generoso pedaço do bolo de fubá, ainda quentinho e macio, a Pedrinho. O menino permaneceu completamente imóvel, a pequena mão não se estendendo. Dona Elsa, com sua atenção aguçada para os detalhes mais ínfimos, notou algo que Ricardo, em sua pressa e preocupação, não percebia. Pedrinho não olhava para o bolo apetitoso, mas para a leve e quase imperceptível vibração da xícara de chá nas mãos do pai, causada pelo toque incessante no celular. O menino, então, encostou um dedo na mesa de madeira rústica, como se buscasse ativamente uma ressonância, uma forma de comunicação. Pode parar com isso, Pedrinho, Ricardo cortou, impaciente e exasperado. Não é hora de fazer cena, estamos na casa da vovó. Dona Elsa sentiu a injustiça nas palavras do filho. Aquilo para ela não era birra nem um desafio infantil, era um profundo isolamento, um modo diferente e peculiar de interagir com o mundo que o cercava. Ele gosta de sentir as coisas, Ricardo, ela disse suavemente, mas com uma voz carregada de firmeza e convicção. Quando a xícara encosta na mesa, a vibração acalma ele. É o jeito dele de se encontrar, de se comunicar. Ricardo a encarou, cético, irritado e visivelmente descrente. Mãe, os médicos já disseram que ele tem uma condição neurológica complexa. Não é que ele esteja sentindo vibrações especiais. A senhora está inventando coisas, fantasias. Uma raiva serena, mas profundamente arraigada, subiu na garganta de Dona Elsa, aquecendo seu peito. Ela olhou para o neto, os ombros pequenos curvados, os olhos fixos em um mundo invisível e particular. Desculpa, Ricardo, mas nem tudo precisa de nome difícil para ser uma verdade inegável. O menino está tentando se comunicar, do jeito dele, e nós não estamos ouvindo. Ela, então, se ajoelhou diante de Pedrinho, sem invadir seu espaço pessoal,
com a mesma delicadeza e respeito que usava ao cuidar de suas amadas plantas no quintal. De seu avental simples, porém sempre limpo, tirou um pequeno coelhinho de pelúcia, um brinquedo que Ricardo mesmo lhe havia dado em sua infância, já amarelado pelo tempo e por incontáveis carinhos, mas ainda macio. Ela bateu o coelhinho de leve na mesa de madeira. As patinhas do brinquedo vibraram suavemente. Ela encostou a base do coelhinho na clavícula de Pedrinho, com um toque gentil. A mudança foi imediata e surpreendente. O menino parou de apertar os blocos, seus olhos agora fixos no coelhinho, assustado e ao mesmo tempo completamente fascinado. A frequência suave atravessou seu corpo por condução, como uma nota limpa e pura em meio ao caos sensorial que ele parecia experienciar. Dona Elsa bateu de novo o coelhinho e tocou o cotovelo de Pedrinho. Um risinho curto, quase preso na garganta, mas inegavelmente real e vibrante, escapou dele. Ele encostou os dedinhos no coelho, como quem tivesse achado uma pequena lanterna no escuro mais profundo. Dona Elsa bateu o coelhinho outra vez, e encostou-o na superfície da mesa. Fez sinal para Pedrinho colocar a mão na madeira. Ele colocou a palma e sentiu o zumbido tênue, uma melodia silenciosa. Olhou para a avó com uma atenção que parecia guardada e reprimida há anos, sedento por mais. Ela não usou palavras, apenas gestos e um contato simples e direto. Tocou o próprio peito e apontou para o dele. Sente. Pedrinho imitou hesitante, depois bateu de leve na mesa, pedindo mais, pedindo essa nova forma de comunicação. Ricardo, que havia parado sua ligação crucial e estava petrificado, observando, sentiu um calor inesperado se espalhar em seu peito. O silêncio que agora reinava na sala não era mais de medo ou frustração, mas de uma expectativa serena e totalmente inesperada. Dona Elsa levantou-se e encarou Ricardo, com a firmeza de quem defende um tesouro inestimável. Ele não é quebrado, meu filho, ela disse, a voz cheia de amor e convicção. Ele apenas sente o mundo de um jeito diferente, único. O Senhor ficou tentando enfiar som onde não entra, e esqueceu que dá para alcançar pelos olhos, pelas mãos, pelo toque, pela simples presença. Ricardo olhou para o filho, agora serenamente calmo, passando os dedos nas ranhuras da madeira da mesa, como se cada linha fosse um mapa complexo a ser descoberto. Depois, voltou seu olhar para sua mãe, como se estivesse realmente enxergando-a, compreendendo-a, pela primeira vez em muito tempo. Quem é a senhora, mãe? Só a sua mãe, Ricardo, e a avó do Pedrinho, tentando fazer o que é certo. Dona Elsa respondeu, guardando o coelhinho em seu avental. Ricardo sentiu um sorriso involuntário, mas genuíno, brotar em seus lábios. Ele não faz isso assim com ninguém, mãe. Dona Elsa respirou fundo, escolhendo as palavras com carinho e precisão. Ele é muito esperto, Ricardo, e está faminto por estímulos que façam sentido para ele. Não é que ele ignore o Senhor, é que ninguém estava falando a língua dele até agora. Ricardo se aproximou dela, o perfume caro de seu trabalho misturado com uma vulnerabilidade rara e tocante. E a senhora realmente fala essa língua dele. Eu li muito sobre o assunto, filho. Meu avô paterno era surdo, sabe? Quando ele ficava agitado ou perdido, o toque, as vibrações nas coisas o acalmavam. A gente aprende na necessidade, no puro amor, filho. Ricardo ficou em um silêncio pensativo, calculando, como se cada frase trocada se transformasse em um contrato valioso e inadiável. Mãe, arrume suas poucas coisas. A senhora vem morar comigo, com a gente na mansão. Não foi um convite formal, mas uma súplica disfarçada de ordem, vinda do fundo de seu coração. A senhora vai ser a principal responsável por ele. Vai ensiná-lo a se comunicar, e vai me ensinar a me comunicar com ele também. Dona Elsa engoliu seco, um misto de emoção e responsabilidade. Aquilo não parecia apenas um emprego ou uma moradia, parecia uma nova chance de vida, um propósito renovado e urgente. E se eu disser não?
Ricardo olhou pela janela para as luzes da cidade passando rápidas e indiferentes. A gente já está atravessando para uma nova fase, mãe. A senhora já entrou de vez na vida dele, e na nossa. A imponente mansão de Ricardo era uma fortaleza de luxo frio e moderno, com corredores que pareciam não ter fim à vista. Mas no quarto de Pedrinho, Dona Elsa, com seu toque mágico, criou um ambiente de carinho e descobertas. Brinquedos caros se misturavam harmoniosamente com objetos simples e táteis. Balões de borracha de várias cores, tecidos de diferentes texturas, uma caixa de areia sensorial, tudo cuidadosamente escolhido. Pedrinho estava no chão, concentrado, encaixando 2 peças de Lego sem parar. Em um clique, clique, clique constante. Ele queria sentir o estalo nos dedos, a vibração. Dona Elsa tirou os sapatos, pisando mais firme no chão de madeira para ele perceber a sutil vibração que seu andar produzia. Pedrinho endureceu, virou-se e reconheceu a avó do coelhinho que, para ele, cantava. Ela sentou-se a alguns metros de distância, em silêncio, sem falar. Esperou. Pedrinho ergueu uma peça vermelha. Dona Elsa tirou um balão de borracha do bolso, encheu, amarrou e cuidadosamente o colocou no chão, dando um toque leve. O balão quicou, leve. Depois, ela encostou seu celular nele e colocou uma música com grave bem marcado e forte. Fez sinal para Pedrinho tocar. Ele engatinhou devagar e encostou os dedos na borracha macia do balão. O rosto dele mudou completamente, como se uma janela para um mundo novo tivesse acabado de se abrir. O balão segurava o ritmo da música e entregava a vibração de um jeito claro e intenso. Pedrinho sorriu, um sorriso cheio, raro e absolutamente contagiante, e soltou um riso alto, sem qualquer inibição ou vergonha. Dona Elsa tocou o próprio peito. Sente. Pedrinho tocou o peito também, repetindo o gesto com a avó, copiando-a. O que a senhora está fazendo exatamente? Ricardo estava parado na porta, sem paletó, mangas dobradas, seu olhar habitual de exaustão. Pedrinho, alheio a tudo, abraçava o balão como se fosse o tesouro mais valioso. Estou mostrando música para ele, meu filho. Dona Elsa disse com calma. Ele não ouve a melodia como nós, mas sente o ritmo e a vibração. O balão amplifica isso, tornando-o tangível. Ricardo apontou para um imponente piano de cauda coberto num canto da sala. Eu comprei um piano importado, mãe, que tem um som perfeito, cristalino, e a senhora faz ele feliz com um simples pedaço de borracha colorida. Dinheiro não tem o poder de mudar as leis da física, meu filho. Dona Elsa respondeu baixinho, mas com convicção. Ricardo hesitou, e pela primeira vez em muito tempo, sentou-se no chão, ao lado deles. Uma atitude que o humanizava. Segura. Dona Elsa disse, entregando o balão vibrante. Fecha os olhos. Ele obedeceu. Quando sentiu o grave pulsando forte na palma da mão, abriu os olhos e viu Pedrinho olhando cada reação do pai, como quem estuda atentamente um rosto desconhecido, ávido por um sinal. Ricardo estendeu o balão para o filho. Os dois seguraram juntos o balão. A vibração passou de mão para mão, como uma ponte invisível e forte que os unia. Pedrinho tocou a barba do pai, curioso e destemido. Ricardo travou, sem saber exatamente o que fazer com aquela intimidade recém-descoberta. Quando ele se sente seguro, Ricardo ele explora, Dona Elsa disse, explicando. Ricardo a encarou com um olhar misturado. Gratidão profunda e um tipo de medo que não combinava em nada com o homem poderoso que mandava em tudo. A senhora fica aqui conosco. Compra o que precisar. Faz isso funcionar de vez. Eu não conserto os ouvidos dele, Ricardo. Dona Elsa respondeu com seriedade. Ricardo olhou para o filho, hipnotizado pelo ritmo das vibrações. Eu não estou falando de ouvido, mãe. Eu estou falando da ponte que finalmente surgiu entre nós dois. O momento de intimidade e conexão foi abruptamente quebrado por uma ligação tensa de seu assistente. Chefe. Problema na empresa. Gustavo está agindo e é grave.
A frieza habitual retornou ao rosto de Ricardo em questão de segundos. Fica aqui, mãe. Não abre a porta para ninguém além de mim. Ele saiu apressadamente, deixando Dona Elsa com Pedrinho, um balão vibrando suavemente, e a sensação de que aquela casa, mesmo luxuosa e imponente, não tinha sido feita para proteger pessoas, mas para manter a guerra e os perigos do lado de fora e os segredos do lado de dentro. Numa madrugada silenciosa, com Pedrinho dormindo tranquilamente em seu quarto, Ricardo puxou Dona Elsa para o escritório, não para ameaçar ou discutir, mas para perguntar, em um tom de voz que revelava sua vulnerabilidade. Se eu tiver que sumir por um tempo, como eu deixo um Mirba volto para ele, mãe? Ele perguntou, segurando um copo d'água sem sequer beber, sua mente longe dali. Eu sempre resolvi tudo no grito e no medo, nunca com carinho. Dona Elsa ensinou-lhe um sinal simples e eficaz, tocou o peito, apontou para a porta e em seguida, voltou a tocar o peito. Eu volto, repetiu devagar, ensinando-o a gravar aquele gesto no próprio corpo, para virar uma memória tátil. No dia seguinte, Pedrinho, com sua inteligência peculiar, fez o mesmo gesto para o pai, como se guardasse aquela promessa para emergências. Ricardo virou o rosto rapidamente para ninguém ver seus olhos marejados. Um sinal de emoção que ele raramente permitia. 2 semanas se passaram voando. A segurança na mansão foi triplicada, tornando o ambiente mais tenso. Dona Elsa virou o centro de regulação emocional e sensorial de Pedrinho. Ela não apenas ensinou sinais específicos, mas também o aprimorou o tato, a percepção através do toque. Primeiro ele sentia o gesto nas mãos dela, depois repetia: pai, casa, fome, brincar. Ele aprendia com uma rapidez surpreendente, como se sua mente só tivesse esperado a chave certa para se abrir. Ricardo observava da porta, dividido entre o orgulho crescente e uma culpa que o consumia. Ele está chamando o senhor, Dona Elsa disse, sem precisar virar. Ela já reconhecia a presença de Ricardo pelo peso característico de sua passada no corredor. Ricardo entrou. Pedrinho correu até ele sem medo, um avanço notável. Pegou a mão do pai e colocou-a no próprio pescoço. Fez um som baixo e gutural, um som peculiar, só para Ricardo sentir a vibração, sua forma única de falar. Ricardo ajoelhou-se e tocou a garganta do filho com cuidado extremo, como se aquilo fosse um milagre discreto, mas poderoso. Eu prometi um passeio a ele, Ricardo disse para Dona Elsa. No parque da cidade, só por 1 hora, com segurança reforçada e discreta. Dona Elsa hesitou, sentindo a preocupação. É seguro mesmo? Mais do que muitas reuniões importantes em prédios chiques, ele respondeu, e pela primeira vez, sua voz pareceu uma tentativa genuína de tranquilizar, não uma ameaça velada. No exuberante parque da cidade, Pedrinho ficou completamente encantado. Tocava pétalas de flores com delicadeza, cheirava folhas úmidas, encarava as cores vibrantes das flores, como quem respira pela primeira vez em um lugar novo e maravilhoso. Ricardo andava atento, varrendo tudo ao redor com os olhos vigilantes, atenção sempre presente em sua postura. Ele parece um menino comum, mãe. Ricardo falou baixo, com um toque de surpresa na voz. Ele é meu filho. Dona Elsa respondeu, seu sorriso carregado de amor. Só conversa mais com o corpo e os sentidos do que com o som audível. Diante de um pequeno lago espelhado, Ricardo parou e tocou de leve o rosto enrugado de Dona Elsa. Um gesto cuidadoso, inesperado, e de profunda gratidão vindo dele. Não houve promessa em palavras. Apenas um instante fugaz de puro reconhecimento e carinho. A poucos metros dali, Pedrinho estava diante de um painel refletivo moderno. Batia de leve e observava o retorno da imagem. De repente travou. Franziu a testa. No reflexo do painel, atrás de arbustos altos e densos, havia um pontinho de luz que piscava ritmado e ameaçador. Pedrinho não sabia o que era uma mira de atirador, mas sabia a luz. Sabia a alerta de perigo. Fez o sinal que Dona Elsa tinha ensinado para Ruim,
e apontou com urgência. Dona Elsa seguiu o dedo do neto e viu o brilho fatal. Ricardo, abaixa! Ela gritou com toda a sua força, jogando-se no menino, e os dois foram ao chão duro. Um disparo estourou alto, e o vidro do painel trincou, estilhaçando-se perigosamente. Gritos, correria desesperada, mais disparos ao longe. Ricardo rolou rapidamente e puxou a arma que carregava. Os seguranças reagiram imediatamente. Dona Elsa se arrastou com Pedrinho para trás de um canteiro de flores, tentando manter o menino colado nela para que ele não sentisse o caos à sua volta como um terremoto devastador. O celular de Ricardo vibrou com uma mensagem de número desconhecido. O menino é a âncora. Corta a âncora e o navio fica leve e fácil de afundar. Gustavo. Ricardo empalideceu, o nome escapando de seus lábios. Gustavo. Ele murmurou com ódio. Gustavo, seu sócio, primo e amigo de infância, apareceu num ponto alto, armado, com um rosto triste, como se já tivesse feito sua escolha cruel antes mesmo de chegar. Ele acha que se o Pedrinho morrer, eu volto a ser o chefe sem distração, um homem sem fraquezas. Ricardo rosnou, com um ódio antigo borbulhando. Ele vendeu a casa por dentro, ele nos traiu. Ricardo olhou para Dona Elsa. Sua voz agora uma ordem firme. Pega o menino, vai para a saída de serviço. O Elias te encontra lá com o carro seguro. E você? Dona Elsa perguntou desesperada, seu coração aos pulos. Ricardo ergueu a arma, os olhos fixos no primo traidor. Eu vou resolver isso de uma vez por todas. Não, Dona Elsa começou a implorar. Vai-me. Agora, precisamos salvar ele. Ela pegou Pedrinho no colo e correu sem olhar para trás, o coração batendo alto demais em seu peito, uma força ancestral impulsionando-a. Atrás, o parque antes sereno virou puro pânico e caos. Na saída de serviço, Elias chegou com o SUV preto, motor ligado. Entra. Dona Elsa entrou com Pedrinho tremendo nos braços. O carro arrancou. Ela puxou o coelhinho de pelúcia, bateu de leve no metal do cinto e encostou-o no externo do menino. A vibração constante trouxe o corpo dele de volta à calma. Pouco a pouco, Pedrinho respirou melhor e fez o sinal para pai. Depois apontou para o peito da avó, perguntando com as mãos se o pai ainda estava ali, se estava seguro. Ele vai vir, meu amor. Dona Elsa disse, mesmo sem ter certeza absoluta em seu coração aflito. Horas depois, num refúgio isolado no litoral, uma pequena casa de campo onde o mar batia pesado lá fora, com seu som constante e reconfortante, Dona Elsa andava de um lado para outro, a preocupação estampada em seu rosto. Pedrinho dormia profundamente no sofá, o balão encostado no braço como um amuleto protetor. A campainha tocou, quebrando o silêncio tenso. Dona Elsa pegou um objeto qualquer por puro instinto de proteção. A porta abriu e Ricardo entrou, molhado pela chuva, cansado ao extremo, ferido, mas miraculosamente vivo. Acabou, ele disse, sem entrar em detalhes escuros. Ele não vai mais encostar no meu filho, nem em ninguém da nossa família. Dona Elsa soltou o ar preso no peito e quase desabou, o alívio a invadindo. Ricardo a abraçou com força, como se estivesse segurando o mundo em seus braços, a paz invadindo seu ser. Pedrinho acordou, bateu o pé no chão para sentir a presença, apontou para Ricardo, depois para Dona Elsa e juntou 2 dedos, unindo-os em um gesto significativo. Ricardo soltou um riso curto, de pura e visceral sobrevivência. Pegou o filho no colo e puxou Dona Elsa para perto, formando um abraço familiar. Por um instante, a guerra e os perigos ficaram do lado de fora, longe, esquecidos. Naquela noite, Dona Elsa guiou a mão de Ricardo até o peito de Pedrinho e repetiu o gesto que tinham treinado exaustivamente. Eu volto. Ricardo fez devagar, com a intenção de gravar aquela promessa em seu próprio corpo e no do filho. Mesmo dormindo, Pedrinho relaxou completamente, sentindo a pressão suave e reconhecendo o sinal, o amor. Ricardo ficou ali em silêncio,
entendendo finalmente que o primeiro idioma de seu filho não era o som, mas a segurança, o amor incondicional e a presença constante. 6 meses depois, o salão de um hotel de luxo em São Paulo estava lotado de empresários, pessoas de rosto duro e sério, gente que raramente aplaudia por nada, cochichavam abertamente que Ricardo havia enfraquecido por causa do filho, que não era mais o mesmo. Ricardo subiu ao palco, impecável em seu terno. Vocês perguntam do futuro da minha empresa, da minha herança. Eu vou mostrar a vocês a verdadeira força. Pedrinho entrou em seguida, 7 anos, terno alinhado, passos firmes e decididos, caminhou até o xilofone, estrategicamente posicionado no centro do palco. O salão prendeu a respiração, um menino que não falava diante de um instrumento musical. Pedrinho tirou os sapatos, colocou os pés no chão e sentiu as vibrações das notas no corpo, fechou os olhos e começou. Não era uma perfeição de conservatório, mas era a mais pura verdade e emoção. Ele martelava graves para sentir o chão tremer, e desenhava agudos como se tocasse o próprio ar com a ponta dos dedos sensíveis. Era o coelhinho, o balão, a chuva, o carinho constante da avó, a presença firme do pai, tudo virando música do jeito dele, uma melodia única. Quando terminou, o salão explodiu em aplausos efusivos. Pedrinho não ouvia o som, mas via as pessoas em pé, e sentia o piso vibrar com a aprovação calorosa. Dona Elsa estava na primeira fila, chorando lágrimas de puro orgulho e felicidade, fazendo o sinal de aplausos para ele. Ricardo colocou a mão no ombro do filho. A nossa família não vive do barulho do mundo lá fora, ele disse, sua voz embargada pela emoção. A gente aprende a criar o nosso próprio som, a nossa própria melodia de vida. Ele segurou a mão de Dona Elsa de um lado e a de Pedrinho do outro, unindo-os. O filho, a avó e o neto que vivia no silêncio estavam unidos de forma indissolúvel. Ricardo parou de tentar consertar o filho, e no lugar disso, encontrou uma coisa que poder e dinheiro nenhum podem comprar, uma ponte de amor, sabedoria e compreensão. Às vezes a gente chama de quebrado, o que na verdade só é diferente. Às vezes o problema não é a falta de som, é a falta de presença genuína e de amor. Se esta emocionante história de amor e superação tocou seu coração, mostre seu carinho com um like e compartilhe-a com alguém que precisa de uma dose de esperança hoje. E nos conte nos comentários o que Dona Elsa te inspira a fazer em sua vida. Obrigado por assistir.